No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mudou nossa perspectiva e nos fez novos, nos fez filhos. O seu espírito de graça e bondade habita em nós. O amor é a nossa nova cultura. Ele se fez sacrifício por nós e hoje vivemos por ele. Vivemos por um propósito: amar pessoas. E essa é a nossa missão: exercer a generosidade assim como Cristo fez. Seguimos caminhando rumo ao objetivo de alcançar todas as pessoas da terra, levando o amor do nosso Pai a elas, tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma festa hoje aqui, a tua glória está nesse lugar. Nosso louvor não vai ter fim, e juntos sempre vamos adorar. Então vamos cantar bem alto, pois ele é digno, só ele é digno. Vem aí, cante bem mais alto. A ele a glória, a ele a glória. Tu és motivo para me alegrar. Tu és digno de exaltar. Tu és. Tua presença está aqui, temos liberdade em celebrar. Nosso louvor não vai ter fim, e juntos sempre vamos adorar. Então vamos cantar bem alto, pois ele é digno, só ele é digno. Vem aí, cante bem mais alto. A ele a glória, a ele a glória. Tu és motivo para me alegrar. És digno de exaltar. Tu és, yeah. Tu és. Tudo é muito melhor quando nosso Pai aqui está, pois o teu amor nos resgatou e tua graça nunca acabará. Tudo é muito melhor quando nosso Pai aqui está, pois o teu amor nos resgatou, tua graça nunca acabará. Tu és motivo para me alegrar. Tu és, és digno de
Graça e paz, igreja. Eu vim hoje aqui trazer uma palavra sobre generosidade para vocês. E essa palavra está lá no livro de Neemias,
10, no finalzinho o texto, Neemias 10:39, diz assim: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. E eu queria falar para vocês sobre o que aconteceu nesse tempo. Após a reconstrução do templo, após terem lido o livro do Senhor, né, o livro da lei, e após o povo de Deus ter se reconciliado com o Senhor, né, ter se arrependido dos seus pecados, eles começaram a trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Eles entenderam que eles não podiam negligenciar essa área, que é negligenciar as primícias, negligenciar tudo que eles tinham de colheitas, de ofertas, tudo que eles tinham, eles trouxeram à casa do Senhor. Então, quero trazer essa mensagem para a igreja hoje. Lembrar de, mesmo no tempo de crise, quando nós estamos nos restaurando, né, nesse tempo de pandemia, de não negligenciarmos a casa do Senhor. E o que é não negligenciar? Ao contrário de não negligenciar, é priorizar. Então, nós precisamos, nesse tempo, priorizar também o templo do Senhor, certo? A casa do Senhor. Tanto nos nossos dízimos e ofertas, como também negligenciar o templo do Senhor, que são também pessoas, né? Existem pessoas necessitando da nossa ajuda, dos nossos recursos e também das nossas orações. Então, que nós não venhamos, como igreja do Senhor, nesse tempo, em tempo de crise, negligenciar os templos, templo, casa física e também os templos, pessoas. Amém? Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. Olá, queridos, Deus os abençoe. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui novamente, poder falar do amor de Jesus, essa igreja tão linda, tão especial, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa noite. Então eu quero iniciar convidando vocês a orar, porque esse é um tempo, queridos, muito importante para que a igreja de Jesus esteja orando, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Então vamos orar em nome do Senhor. Querido, oremos. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos o Teu nome. Senhor, conduz com poder e graça esse momento. Deus querido, coloca, Senhor Jesus, esse momento, Pai querido, no coração dos Teus filhos, como um tempo de aprendizado, um tempo de bênção. Deus querido, que nós possamos analisar o nosso coração, Senhor Jesus, e sermos revestidos do amor do Senhor. Deus querido, em nada, Senhor Jesus, venhamos a nos assemelhar com o mundo, mas que nós possamos ser, Senhor Jesus, verdadeiramente a luz que brilha no meio dessas densas trevas. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, é com muita alegria que eu quero convidar vocês a estar comigo, falando sobre um tema que eu fui direcionada a trabalhar, a tratar um pouco com a igreja a esse respeito. E eu quero falar, o tema da nossa ministração hoje é o mundo, o agente que milita contra a fé. E é sobre esse mundo tenebroso, que eu quero conversar com você, que eu quero conversar com a igreja. E eu escolhi um texto da palavra de Deus que representa um pouco do que esse mundo tem sido em nossas vidas. Eu quero dizer para você, abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, capítulo de número 37, e nós vamos ler a partir do versículo 4, do 4 ao 11, onde nós queremos abordar um pouco sobre José e seus irmãos. E os personagens que nós vamos estar usando como central nessa palavra os irmãos de José, a semelhança, as ações, né, dos irmãos de José. Então vamos ler para a glória de Jesus. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé.
e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Queridos, aqui nós temos um contexto muito interessante. E esse contexto da vida de José, em vários versículos nesse texto, nós vimos que José, ele já era, de alguma forma, os seus irmãos já o aborreciam. Os seus irmãos não suportavam. Algo foi gerado no coração dos irmãos contra José. Porém, esses irmãos têm um histórico muito forte. E por isso eu escolhi essa história para falar sobre o mundo, a gente que milita contra a fé da igreja, a fé dos santos, a fé que remove montanha, a fé que leva o homem para o céu, a fé que muda a história do homem. Então, eu queria introduzir essa ministração dizendo o seguinte a vocês. Consideremos nessa mensagem alguns aspectos do mundo no qual reside o poder da militância contra a fé. O mundo é o local onde se apresenta todo o movimento de distrações, tristezas, falsas alegrias, e o mundo é o que produz a morte. Então, essa é a introdução que eu trouxe para esse momento. O mundo, ele é atrativo, o mundo, ele nos distrai, o mundo, ele nos entristece, o mundo milita contra tudo e qualquer coisa que se fale de Deus ou que se apresente Deus, porque o mundo e as trevas, o mundo representa as trevas e as trevas não têm comunhão com a luz. Então eu trouxe aqui os irmãos de José para representar a movimentação que o mundo produz e que a Igreja de Jesus Cristo precisa mais do que nunca estar atenta a esses movimentos. Estamos em um tempo de aflição, estamos em um tempo de pandemia, e eu glorifico muito a Deus, porque hoje eu posso dizer que o Senhor, eu e a minha casa estamos alegres, eu e a minha casa saímos de um momento difícil, onde todos foram acometidos, né? Na minha casa, por essa ação, né? Pelo Covid-19, mas que nós vencemos com muita graça, graças a Deus. Então, eu quero falar para vocês, nesse primeiro ponto, algo que me chama muito a atenção. O mundo é um campo de aflições. A igreja tem se perguntado, o mundo tem se perguntado o que está acontecendo. Porém, a palavra de Deus, ela fala que no mundo tereis aflições. Tanto em 2 Coríntios, capítulo 2, do 7 ao 10, como em João 16 e 33. No mundo nós teremos aflições. Mas o momento é que todo mundo iniciou o ano muito alegre, muito feliz, todo mundo indo à sua igreja, todo mundo tendo a sua vida normal e de repente tudo mudou.
e o mundo ficou apavorado e muitos de nós estamos preocupados com o desenvolver dessa situação, mas um pouco nós temos parado para refletir na palavra de Deus, no que diz respeito às aflições que são trazidas pelo mundo. Porque o mundo, ele proporciona tudo aquilo que entristece, como eu já falei, que mata, que rouba, que tira de nós toda aquela beleza, toda a formosura das maravilhas de Deus na nossa vida. Porque o mundo é oposição a Deus. A Bíblia deixa isso tão claro. Então eu quero centralizar essa ministração a partir dos irmãos de José. Queridos, nós estamos em um tempo de observação. Nós estamos em um tempo de expectativa e também em um tempo de quantas e muitas desilusões de mundo afora. E eu quero falar sobre características que o mundo tem, que também é representado nesses jovens irmãos de José. Mas eu gosto de analisar as coisas. E eu comecei a observar que havia um contexto na casa de Jacó muito estranho. Porque, queridos, nós somos frutos do meio. Então, aquela casa não podia ser uma casa tão harmoniosa assim como a gente pensa. Nós classificamos assim, José era bonzinho e os outros eram maus. Nós classificamos as coisas muitas vezes dessa forma. Só que lá na frente nós vamos... É importante dizer que eles se renderam. Que o Senhor os alcançou. Né? Vamos falar dessa forma. E eu quero falar sobre algumas características. E nessas características eu quero começar falando com vocês sobre algo que eu comecei a imaginar, que a Bíblia não fala, mas eu comecei a imaginar um contexto familiar. Eu sou mãe de 6 filhos, 7, que eu tenho uma, né, que Jesus me presenteou. E, graças a Deus, nós temos 5 netos. E nós podemos observar como se desenvolve, como as coisas acontecem, e o final das coisas é sim resultado das plantações que são feitas muitas vezes nos nossos lares. E eu comecei a pensar em Lia. Queridos, Lia Jacó tinha 2 mulheres, né? José era filho de Raquel e Benjamim, e os outros filhos de Lia, filhos de Zilpa e filhos de Bila. E, queridos, eu posso perceber que Lia, na medida que ela foi tendo seus filhos, ela foi dando a cada um nome que glorificava ao Senhor. Porém, queridos, diante do quadro que eles apresentam, eu entendo que a criação deles não estava em conformidade com o nome. Porque, queridos, ninguém desenvolve aborrecimento da noite para o dia, ninguém desenvolve uma má índole da noite para o dia. Por quê? Porque caráter, queridos, são as influências que nós recebemos no decorrer das nossas vidas, das nossas referências. Então, eu olhei para Lia e eu vi uma mulher rixosa, eu vi uma mulher mal amada, porque ela era... Né? Todo mundo conhece a história. Ela era uma mulher entristecida e eu acredito que tudo aquilo ia sendo passado para esses filhos, porque os filhos, queridos, são sim muitas vezes o reflexo dos pais. Não que eles não brinquem, não que eles não tenham suas decisões, não que eles não desobedeçam muitas vezes, não que eles não façam tudo, que eles tenham suas vidas. Mas, queridos, existem movimentações que são familiares. Existem movimentações que é fruto do que eles receberam. Se uma criança vive em um lar hostil, ela não vai ter palavras doces para passar. Ela não vai ter um coração saudável. Ela vai viver de maquinações, ela vai viver de medos, ela vai viver de frustrações, ela vai viver com a síndrome do perseguido e tantas outras coisas.
Mas aquele que é amado, queridos, mesmo que ele venha a passar por alguns processos, ele se apresenta em amor. E as características dos irmãos de José identificam que esse lar não era um lar saudável. E eu quero representar aqui a importância da gente estar desassociado do que o mundo oferece. Os irmãos de José tinham características muito sérias. Uma delas era a desobediência e a desonra, pois eles não obedeciam seu pai, desonravam seu pai, porque eles iam para o campo, mas iam se prostituir, iam beber, iam brincar, e eles faziam muitas coisas contrárias à vontade de Jacó. Um dos pontos que eles aborreciam José é porque José contava para o pai os feitos dos irmãos que não eram saudáveis, não eram bons. A outra característica muito forte na vida dos irmãos de José era a rebeldia. Eles tinham um espírito de vingança, eles tinham uma ação de maquinação, de engano. E onde nós podemos ver isso? Na família de José. Só pelo que ele fez com José, não, queridos. Quando a irmã deles passou por um processo difícil, eles foram na cidade de Siquém, porque uma pessoa errou com a irmã, eles mataram, eles assassinaram todos os homens da cidade de Siquém. Então eles eram perversos, havia uma natureza perversa, havia uma natureza diferenciada daquilo que é princípio de Deus. Mas Jacó era um homem convertido, ele já tinha confessado o seu pecado, ele já tinha assumido que ele era enganador, que ele era usurpador. Mas por que os seus filhos cresceram dessa forma? Porque, queridos, as influências, elas testificam na vida das pessoas. Então não é tão difícil se fazer uma leitura do caos que nós estamos vendo no mundo. Porque o mundo apresentou os dessabores da vida e as mentiras e os enganos, e isso foi fomentado até que as pessoas perderam as suas características de santidade, essência de Deus, amor de Deus, sabe? Contexto familiar saudável, elas foram perdendo tudo isso. E também os irmãos de José, a Bíblia diz aqui que eles desenvolveram inveja, eles desenvolveram ódio do seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão tinha um padrão de respeito, porque a visão do seu irmão e as ações do seu irmão contrariava tudo aquilo que ele apresentava, que eles tinham como representação de confronto. Então, eles não suportavam José por conta disso. E terminou que eles venderam o seu irmão por causa dos sonhos, mas o sonho, querido, a Bíblia deixa claro que foi só o final das coisas, foi a gota d'água. Eles já vinham aborrecidos, e eu acredito que desde a infância, uma vez que Jacó amava a mãe de José. Imagine o quanto que esses meninos receberam de malignidade. Ei, mãe, cuidado com o que você passa para os seus filhos. Cuidado como você administra a vida dos seus filhos. Cuidado quando você está apoiando o seu filho no pequeno erro na escola, no pequeno erro dentro de casa. Quando você está falando de coisas, querido, que traz para o seu filho ódio, que traz para o seu filho desonra, que traz para o seu filho desobediência, revolta. Porque muitos dos lares que estão destruídos hoje são sim ingerências das suas referências. E eles terminaram vendendo José, além de tentar matá-lo, e terminaram enganando seu pai. E todas essas pessoas, no contexto onde eles estavam, sofreram anos a fio. José sofreu 17 anos de escravidão. O pai sofreu muitos anos sem saber onde estava o filho, porque nós não sabemos com quanto tempo se passou para que José mandasse buscar o pai. As famílias de Siquém sofreram até a morte, a perda dos seus entes queridos, os homens daquela terra. Sabe quanta desolação esses homens
trabalharam em suas vidas, porque eles tinham uma semelhança muito forte que é trazida pelo mundo de pecado. No segundo ponto dessa ministração, o mundo não pode determinar quem nós somos em Deus. Igreja, você foi chamada para fazer a diferença em tempo de pandemia ou não, para amar o seu irmão em tempo de pandemia ou não, para se manifestar em amor em qualquer circunstância, a despeito, querido, de quem você, dos medos que você está, das preocupações que você está, queridos, nós temos que nos ajudar, que servir uns aos outros, que amar uns aos outros. E eu queria iniciar esse segundo ponto. Nesse segundo ponto, o mundo não pode determinar quem nós somos em Deus. Nós somos a igreja, nós somos diferentes, não porque somos melhor que o mundo, não porque temos uma placa de estar num patamar elevado, mas porque conhecemos o amor de Deus, e o amor de Deus, ele é transformador do nosso caráter, da nossa vida, da nossa história. Porque quando os irmãos de José se encontraram com José e foram perdoados, queridos, eles mudaram a sua história, eles mudaram a sua vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre as nossas decisões. O mundo não pode determinar quem nós somos, pois José foi vendido como escravo, José foi para a terra do Egito, que tem uma representação de mundo para com a igreja, é assim que a Bíblia nos passa, a terra do Egito. Mas, queridos, nós vemos que um homem de Deus, ele pode estar onde ele estiver. Queridos, o que viola, quem ele é, querido, é apenas uma decisão do seu próprio coração. Mas nós podemos ser diferentes a despeito do que o mundo tem nos oferecido. Porque maturidade é algo que nós adquirimos no decorrer da vida. E as nossas escolhas faz parte das nossas convicções. José, queridos, ele foi rejeitado pelos irmãos. Por causa de seus sonhos, por causa da sua conduta. Muitas vezes José também se apresentava um tanto soberbo, um tanto... Talvez tenha quem me ignore agora quando eu falo isso, mas ele falava com uma certa altivez dos seus sonhos. Ele falava dos sonhos de Deus na vida dele. Ele sabia quem ele era em Deus, mas os seus irmãos não tinham capacidade de compreender. Então eles viam José como um soberbo, ainda que ele não tivesse essa característica, ainda que ele não fosse assim, mas era assim que ele era visto. E José foi vendido, separado de toda a sua família. Mas o amor do pai permaneceu no coração do filho. O amor de Deus precisa estar ministrado em nós nesse tempo, para que nós possamos correr a carreira que nos foi proposta, a despeito, queridos, do que está acontecendo na China, a despeito do que está acontecendo no mundo, a despeito de qualquer coisa, seja ela política, seja ela de qualquer ordem que for, nós temos que estar na contramão do mundo, vivendo no propósito de Deus. José foi escravo por 17 anos. Ele tinha todos os motivos do mundo para ter se rebelado contra seus irmãos, contra Deus, contra todas as pessoas. Mas José decidiu, pela sua maturidade, porque ele era um jovem, mas tinha maturidade, escolher viver diante das convicções que lhe foram ensinadas. E o que pode ter sido ensinado a José? Que pode transformar, que uma família pode ser tão diferente. Amor é uma delas. Princípio de honra é outra. Convicção de Deus. Queridos, quantos irmãos têm se levantado contra seus irmãos? Quantos irmãos têm perdido o seu tempo tentando manchar os seus irmãos? Quantas ovelhas estão desonrando seus líderes? Não honra, não respeita, questiona. Querido, você está adquirindo para a sua vida um contexto muito perigoso, uma situação muito perigosa, porque essas coisas, porque o mundo que tem essas características, ele vai fazer cobranças.
Ele vai fazer cobranças a você dessas circunstâncias. Então, querida igreja, caminhe nos princípios de Deus, ande nos princípios de Deus, ame o seu irmão, honre o seu irmão, ande em conformidade com a vontade do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos falado de coisas tão terríveis, nós temos destruído imagem de pessoas de uma forma que é como se isso não tivesse nenhum valor para nós. Queridos, isso é malignidade, isso é mundo dentro da igreja. A igreja não foi conquistada para viver uma vida mundana. A igreja, porque mundanismo, querido, nós confundimos mundanismo. Nós achamos que o irmão moderno é um mundano, ou que o irmão religioso é um mundano. Não, queridos, mundanismo é quando nós temos a semelhança do mundo inserida em nossas vidas. Isso é mundano. Sabe, não são as nossas características físicas quem define quem eu sou, mas sim o nosso caráter, sim a nossa postura, sim como nós nos portamos. Quantos de cristãos hoje e quantas pessoas têm alegria em ver o outro mal? Quantas pessoas têm vontade de que aquela pessoa suma das suas vidas, queridos, e declaram que são cristãos, e fazem amotinações, e fazem conchavos, e arranja um meio de agregar adébitos. Queridos, você pode estar fazendo um papel muito perigoso, o papel que os irmãos de José galgaram um entre os outros, e que pode sim ter vindo de suas mães, uma vez que José tinha outra característica. Então nós precisamos ter esse cuidado. Em 2 Coríntios 4:17 diz assim: mas para os que aguardam a feliz esperança do céu, os sofrimentos desta vida no mundo devem ser uma leve e momentânea tribulação, que produz para nós eterno peso de glória. Meu Deus, que palavra fantástica! Acredito que quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava muito feliz. Em outro texto ele diz que ele estava feliz pelas muitas tribulações, pelas muitas aflições, porque, queridos, quando a igreja passa por perseguição, quando o mundo passa por perseguição, queridos, está se cumprindo a palavra de Deus. Igreja, nós pregamos tanto tempo que Jesus vai voltar, mas nós não queremos ver os acontecimentos desse tempo. Dias de angústia estão sobre a terra. Nós não queremos ver, sabe por quê? Porque ele contraria as nossas vontades, porque ele contraria tudo, mas nós estamos esperando o Salvador, e esse dia vai chegar, e as coisas vão se cumprir, e a igreja preparada do Senhor, ela estará de pé, ela estará militando, ela estará amando incondicionalmente os seus irmãos. E isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Como nós falamos que a nossa momentânea e leve tribulação, ela tem para nós eterno peso de glória. Então eu queria dizer isso aqui a vocês, tanto para separar o homem de Deus, como para lhe oferecer um campo onde podemos servir o Criador. O mundo é um lugar importante de atuação da igreja. Porque, queridos, muitos vão militar com aquilo que eles têm. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, vai militar nesse mesmo mundo, levando a presença do Altíssimo, a unção. Ninguém pode deter um homem que recebeu a unção de Deus. Queridos, um menino que recebeu a unção de Deus, o jovem que foi separado pelo Espírito Santo, a mulher que foi separada pelo Espírito Santo, não tem quem detenha, porque é obra santa. E as militâncias contra os filhos do Senhor nada mais é do que mundo inserido nesse contexto. O mundo provoca injustiças, fome, necessidades e prisões. Colossenses 1:24 diz: foi com notável clareza que Paulo regozijou-se no seu sofrimento. Paulo tinha alegria
José teve alegria, a igreja deve ter alegria, porque, queridos, está chegando a hora do Senhor voltar, e nós não temos parceria nenhuma com o mundo, nós não temos que estar aflitos pelo que o mundo está oferecendo, ainda que venhamos a passar por dores. Eu me vi em situações de aflição, mas aquele não é o contexto da minha história, porque em todo o tempo a confiança no caráter de um Deus que não pode mentir, que não pode negar sua essência, estava presente. Ei, você pai, ei, você mãe, você precisa começar a ministrar a vida de Deus no seu filho, para que ele passe esse tempo, sabe, queridos, como quem já venceu. Ele passa esse tempo adorando, exaltando o nome do Senhor, e que a vida de Deus seja refletida todos os dias. E para concluir essa ministração, eu quero falar para você sobre consciência cristã a despeito da adversidade. O mundo está caído e nele existe uma legítima condição autorizada pelo Senhor. E essa condição que é legítima de queda, ela traz para toda a terra sofrimentos. Então, queridos, isso não tem como se tocar, isso não tem o que a igreja fazer, não tem o que ser feito senão conquistar as almas para Cristo e se posicionar como igreja do Senhor. O mundo trabalha diferente de Deus, porque a sua natureza está caída. Igreja, eu quero pedir a você jovem, a você mulher, a você marido, a você criança, que você comece a olhar o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus e com seus familiares. Se você é parecido com os irmãos de José, ou se você é um José dentro da sua casa. Quem você é? Queridos, nós estamos diante de um quadro de mulheres intolerantes, de homens intolerantes, de famílias desestruturadas. Nós estamos diante de um caos. E esse caos muitas vezes está dentro da igreja. Mas hoje eu quero convidar você a mudar essa história. Em Efésios 5:20 diz: Paulo exorta a termos gratidão ao Pai, pois ele nos leva à esperança da vida eterna. Queridos, vamos passar por todas as lutas, mas nós vamos passar com a convicção de filhos do Senhor, e que a igreja remida, comprada pelo sangue de Cristo, se existe no seu coração semelhanças com os irmãos de José, lance ela fora. Vai pedir perdão para o teu irmão que tu machuca, que tu persegue. Começa a mudar o contexto espiritual da tua história, pois Jesus está voltando. Vai já ser dia claro, como um dia foi na vida de José. E tudo que é necessário, queridos, o Senhor tem para lhe dar, que é o perdão, que é a vida eterna, porque para isso Ele nos garante eterno peso de glória. A igreja de Jesus faz oposição ao mundo, pois nesse tempo, todos os movimentos da terra militam contra a igreja de Jesus e contra toda manifestação de Deus na sua criação, em toda manifestação de Deus no meio do seu povo, em toda manifestação que exalte o nome de Jesus. Devemos estar firmados no princípio da sincera apostulação do senhorio de Cristo sobre o mundo. Ele é o apóstolo fiel. E sobre esse princípio, a igreja tem que estar firmada. E esse Cristo a quem nós professamos servir, ele diz: ame incondicionalmente. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse Cristo diz: anda na contramão do mundo. Esse Cristo diz: eu te escolhi para que tu seja a diferença onde tu está. E que os males do seu coração adquirido pelo mundo ou pela criação que você teve não pode ofuscar a luz de Cristo que habita em você. E agora, queridos, firmados naquele que é o nosso Pai, criados de Deus,
eu peço que a igreja ore, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós colocamos nas tuas mãos esse momento. E em gratidão te rendemos, Senhor amado, o nosso coração. Senhor Jesus, que as nossas escolhas estejam dentro de um padrão de eternidade. Pai querido, que nós sejamos um José nesse tempo. Deus querido, tudo aquilo que é representação do mundo em nós, seja retirado pelo poder do teu Espírito. E nessa hora, vai lá naquela vida, Senhor, que está precisando. Deus querido, cura com teu Espírito Santo, Senhor, as enfermidades. Põe o bálsamo do Espírito sobre o enfermo nessa hora. Deus querido, enfermo de qualquer área, de qualquer mazela adquirida pela criação do mundo. Pai querido, eu te louvo e eu te agradeço pelas conquistas, Pai querido, do Senhor, nesse tempo, como igreja de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus os abençoe.